7h16, atenção, mudando de assunto, a publicação diagnóstico da distorção idade série dos sócios, educandos e unidades de internação da Grande Aracaju. Você vê a extensão, da expressão, trazendo dados também muito importantes sobre a situação educacional dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio fechado na região metropolitana. Para mais detalhes sobre esse assunto, o assunto é sério, ele é grave, ele exige uma reflexão. Eu vou conversar agora com a pesquisadora responsável por esse estudo, a psicóloga Josefa Laurentino. Eu vou pedir para ela também a definição dessa expressão que me chama sempre a atenção. Medidas socioeducativas. Essas medidas acontecem para essas crianças, para esses adolescentes, para esses meninos. Efetivamente, faz jus a essa expressão, medidas socioeducativas? Josefa, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia. O que você acha disso? Acontecem mesmo? Efetivamente, na prática, essas medidas socioeducativas, digamos assim, o ECA estabelece que não é crime, quando um menor comete uma infração. O que o Estado tem que fazer? O poder público tem que fazer? Tem que cuidar dessas crianças, tem que dar... elas estão num local fechado, mas elas precisam ter educação, elas precisam ter escola, elas precisam estabelecer uma relação mínima familiar, a sociedade tem que participar em nível de comunidade. Isso acontece em nosso país? É uma maravilha, é uma beleza. Hein? Acontece ainda de forma acanhada, não é? Deveria ser muito melhor. Nossa pesquisa, por exemplo, ela deteve-se na questão escolar. Como é que está acontecendo a escolarização para esses meninos? Já que a gente acha muito importante, e é importante, a escola, o conhecimento, ela muda o futuro das pessoas. É fundamental. É fundamental. Ela altera a sua história de vida. Nós já vimos muitos casos acontecer. Precisa da escola, precisa da formação escolar intelectual. Inclusive, foi a escola que me fez sonhar em ser psicóloga. Eu era filha de beijuzeiro, vendia beiju na rua Itabaiana. Beiju, olha só. Eu sonhei em ser psicóloga e foi galgando todos os passos da escolarização que eu cheguei à faculdade. A educação transformou sua vida. Transformou minha vida. Então, hoje foi um prazer fazer essa pesquisa, porque eu pude ver, conversar com os profissionais e entender um pouco. Para você ter uma ideia, a população que faz parte da Grande Aracaju, que foi Aracaju, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro, faziam um total de 122 meninos. Para você ter uma ideia, 36 deles só estavam frequentando a escola. 36 deles? 36. Mas aí não tem jeito, Josefa. Aí não tem transformação. Aí eu não sei nem por que reter essas crianças. Não tem condição. Eles estão no regime fechado e não estão... Pelo contrário, você regride, você sabe disso, você é prova viva disso. Quando você não evolui, você involui, você regride. Regride, exatamente. E aí, por N motivos, dentro dos dados que eu consegui captar, 49 deles estavam na lista de espera. O que significa isso? Meninos que estavam sem a documentação comprobatória da sua escolaridade. E foi muito bom, nós tivemos um seminário ontem, e uma pessoa da Secretaria de Educação estava presente e me procurou e disse: Josefa, nós vamos mudar esse quadro. Eu disse: que bom. Então, a nossa proposta era colocar luz sobre esses dados. A gente não sabe quando isso vai melhorar, mas a gente precisa lançar luz. Eu vou te perguntar até sobre esse seminário. O seminário aconteceu ontem, me parece foi proposto um documento, foi elaborado um documento, junto com esse estudo que foi criado, sob sua coordenação, muito importante. Me diga, efetivamente, quais ações já foram propostas e vão ser colocadas em movimento? Pronto. Na verdade, o nosso documento, ele não propõe. Eu lanço o diagnóstico. É só um estudo, é um estudo. Lanço o estudo. Não é só um estudo, é um estudo. É um estudo. E qual é a nossa proposta? Nós vamos mandar fabricar 1000 cartilhas. Essas cartilhas vão percorrer todos os órgãos, o poder público, inclusive, que ele tenha ciência disso para poder tomar realmente ações eficazes. Ontem estava lá uma pessoa representante da Fundação Renascer e ele disse: Fred, alguma coisa mudou nessa história? Por exemplo, quando eu cheguei lá, em 2018, as aulas aconteciam na biblioteca. Hoje já tem sala de aulas, então alguma coisa já mudou, ok? E aí outras coisas agora vão ser provocadas
pelo Conselho Municipal, pelo Conselho Estadual da Criança, porque esses dados não se tinham. Outra coisa importante. Já é um avanço. Já tendo esses dados, a gente vai trabalhar em cima deles. Cadê? Tem sala de aula para todos? Porque precisa ter. Outra problemática que a gente vê é o número efetivo de agentes de segurança, que agora não se chama mais assim, né, diante de tantas mudanças, agora eles são educadores. 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 E eles têm esse preparo, eles têm esse treinamento, essa capacitação? A escola José? do SINASE, que funciona dentro da Fundação, prepara-os para isso. Então, diante de tantos diálogos, algumas mudanças têm sido efetivas. Pelo menos no tempo da pesquisa, eu consegui conversar com as pessoas, até agradeço à Fundação Renascer, porque abriu as portas de fato. Os profissionais foram bastante solícitos comigo, porque entendiam também que essa pesquisa precisava ser feita, precisávamos ter documentos e dados. Sim, e para levantar exatamente a situação para que se trabalhe em torno dela. Essa é a nossa intenção. E o seminário, como aconteceu? Houve debate, houve discussão em torno disso? Houveram 2 mesas onde as pessoas expuseram, né, os conteúdos, eu expus também a minha pesquisa. O representante da Fundação falou, mas assim, o tempo não foi tão vasto assim para que os debates aconteceram. Mas, como eu disse a você, positivamente, estava lá a escola, estava lá órgãos do município, Polícia Federal estava presente, a Polícia Militar estava presente. Então, assim, várias pessoas de vários órgãos estavam representando. E aí eu acredito que vai chegar às pessoas corretas. Ao menos as presenças demonstrando uma razoável preocupação. No que eu pergunto também para você, para a gente fechar, há um comitê também relacionado à violência contra a criança, violência sexual à criança e adolescente, José? Pronto, esse seminário também nós puxamos essa demanda, porque o comitê estava apagadinho e a intenção também era de trazer esse comitê de volta para que a gente continue na luta, porque as violências continuam acontecendo. E nós mesmos noticiamos aqui, volta e meia, lamentavelmente. E uma das discussões é que existem, como é que eu posso dizer, registros de violência, de assédio, né? Mas não existe de exploração sexual. Isso é uma preocupação para nós, porque chega muito menos a exploração e muito mais a questão do assédio, né? Falta denúncia também. Falta denúncia também. Então, a gente precisa continuar nessa luta também, porque as crianças não têm voz, elas precisam de um adulto. Você é adulto e pode se defender. Você fala, você tem voz. A criança ou adolescente muitas vezes não tem. Nós precisamos falar por elas. Precisamos falar por elas. Josefa, agradecendo a sua presença, um ótimo dia, bom trabalho. Muito obrigado pela contribuição e conte conosco para essa divulgação. Muito a obrigada. Conscientização, como você disse, vamos denunciar todo tipo de abuso no que se refere à criança e adolescente. Exatamente. Um bom trabalho e muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Agora